Esther, livro de Esther, capítulo 3, nós leremos os versículos 7 até o versículo 11. Livro de Esther, capítulo 3, versículos 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano do 10º do rei Assuero, se lançou o pur, isto é, sortes perante Amã, dia a dia, mês a mês, até o 10º, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em todas as províncias do teu reino, um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos e que não cumpre as do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos executores a obra. Eu pesarei 10.000 talentos de prata para que entrem nos tesouros do rei. Então o rei tirou da mão o seu anel, deu-o a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse: essa prata seja tua, como também este povo, para fazeres dele o que melhor for do teu agrado. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra que foi lida e agora será, Senhor, explicada para o nosso entendimento, para que possamos aprender o que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Abra os nossos ouvidos para ouvi-la, Senhor, e uma vez que ouvimos, ela possa ir até o nosso intelecto e o nosso coração, para que possamos aplicá-la no dia a dia de nossa vida e assim glorificarmos o teu nome. Oramos com gratidão a ti, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é bem propício para os dias atuais, e eu, olhando para esse texto, resolvi colocar esse título: o Deus que destrói as injustiças contra o seu povo. O Deus que destrói as injustiças contra o seu povo. E é certo que o povo de Deus, ao longo dos tempos, ao longo de toda a história, já passou por muitas injustiças, várias injustiças que vinham muitas vezes dos seus opositores, na sua maior parte das vezes, e na história que acabamos de ler não é diferente. Mas antes de adentrarmos na história do texto que nós lemos, vamos só fazer um lembrete do livro de Esther. O livro de Esther é aquele famoso livro que não pronuncia o nome de Deus, assim como Cantares. É um livro que você, de ponta a ponta, você não acha escrito o nome de Deus. Mas mesmo que este nome, o nome de Deus, não esteja escrito, é possível ver a ação de Deus em todo o livro de Esther. Em todo o livro nós podemos ver como Deus está manejando, como Deus está guiando, como Deus está orientando, como Deus está agindo na vida do seu povo e também contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. A história da rainha Esther, a pequena Hadassa, a jovem Hadassa, que se chamava Esther no Império Persa, ela ocorre dentro do palácio de Suzã, dentro do território de Suzã, que era uma das principais capitais do Império Persa. Nós já estudamos aqui sobre o Império Persa, já falamos bastante dele. Era um império que derrotou a Babilônia, que levou cativo os judeus, e agora esse império que está espalhado por um grande território, tem como uma das suas principais cidades, ou a capital do império, Suzã. E a rainha Esther, ou essa jovem Esther, ela vive num tempo de grande perigo para o povo de Deus, porque os israelitas, o povo de Deus, que tinha sido levado cativo pela Babilônia e agora estava aos cuidados ou sob o domínio do Império Persa,
havia um grande perigo para o povo. Esse povo estava exilado após toda a destruição causada em Jerusalém pelos babilônicos, mas agora este povo ele está espalhado, está disperso pelo Império Persa, até que se cumpra o tempo, até que se cumpriu o tempo que Deus determinou. E qual era o perigo que esse povo estava passando, enfrentando aqui nos tempos da Pérsia? A história vai nos dizer que este povo precisou se esconder dos seus opositores, precisou trocar nomes, colocar nomes persas, precisou negar a sua origem judaica, porque eles eram odiados, eles eram vistos como um povo que estava querendo se rebelar contra a Pérsia ou contra o Império, almejando uma volta para Jerusalém, para a reconstrução do seu templo, dos muros da cidade, reconstrução do seu povoado. Então, os judeus eram vistos como povos que saqueavam outros povos, roubavam as suas riquezas e eles então enriqueciam. E muito dessa informação que os povos do Império Persa estão recebendo vem do passado, das conquistas, das guerras que Israel venceu contra os filisteus, contra os amorreus, contra os jebuseus, contra o Egito, contra todos os povos que lutaram contra Israel. Israel derrotou todos eles e levou as suas riquezas de fato. Assim funcionava a guerra. Então este povo está dentro deste contexto, dentro de história, que o seu nome, a sua fama chegou ali, e agora muitos deles têm que mudar de nome. Hadassah para Esther, e assim vai indo com cada um dos judeus que tem que se omitir. Talvez seja por isso que os escritos de Esther não tenham o nome de Deus. Talvez até mesmo por eles terem que se esconder e terem que se omitir a sua nacionalidade e quem de fato eles eram, a sua identidade. Pode ser que esse seja o fato de não vermos no livro de Esther o nome de Deus. Seja talvez esse o fato. E o livro de Esther vai narrar então como Deus levantou uma rainha para salvar o seu povo de uma extinção determinada pela maldade do coração de um homem que perseguia o povo de Deus. O texto que nós lemos, meus irmãos, então, nós vemos que Amã, esse personagem chamado Amã, ele arma um plano, ele arquiteta um plano para matar não só um judeu, mas todos. Se vocês voltarem às páginas anteriores depois de uma leitura, você vai ver que a grande irritação de Amã está com Mordecai. Por quê? Quando Amã é levantado como um oficial querido do rei Assuero, que era um rei totalmente ególatra, era um rei que gostava de elogios, era um rei que se aparecia muito, era um rei que gostava de exibir a sua riqueza, de exibir sua mulher, de exibir tudo o seu patrimônio, era um rei que gostava de fama. Não à toa, no capítulo 1, há um rompimento no seu casamento, porque ele faz uma festa e ele pede para que a sua mulher entre na festa que ele preparou para os seus súditos, nua e com a coroa real. E ela se recusa, e então ela é tirada do cargo de rainha e exilada. Porque era assim o rei Assuero, era um rei ególatra. E esse rei coloca Amã como sendo um oficial de muita confiança dele. E então era comum que todos os servos do palácio se curvassem perante Amã. Mas Mordecai não se curvava perante Amã. Todas as vezes que Amã adentrava o palácio, tinha que se curvar, todos os oficiais se curvavam, os eunucos, todos os servos do rei, os copeiros, mas Mordecai não se curvava. Algumas pessoas colocam que este ato de Mordecai se dá pela questão de religião, porque o judeu não se prostra para ninguém, a não ser para Deus. Só que isso não é verdade, não é verdade o fato de Mordecai. Não parece ser condizente com o texto, porque o mesmo Mordecai que não quer se curvar para Amã é o mesmo que envia a sua sobrinha, filha, para se curvar perante o rei.
E é o próprio Mordecai que se curva perante o rei quando ele vai falar com o rei. Então não vemos uma questão de religião aqui, de crença, vemos uma outra coisa. E nós vamos entender o que está acontecendo neste ato de Mordecai mais à frente, mas o fato é que Amã se irritou muito com Mordecai. E ele então poderia arquitetar um plano somente para exterminar ou matar o Mordecai. Mas o plano de Amã também ele é extenso, ele vai muito mais além do que o de matar um homem só, mas ele quer eliminar o povo. E para isso, o texto, já no versículo 7, já nos fala de algo que aconteceu, que é o sorteio da sorte, ou do Purim, como é chamado aqui. O que era isso? Este sorteio do Purim, ou da sorte, era o ato de lançar sorte mesmo, de fato, para decidir o dia que uma decisão que eles estavam querendo tomar ia acontecer. No caso aqui, o dia da destruição do povo. Então Amã planejou aquilo que ele queria, tramou um plano, e ele fez o que? Lançou sorte. Em que dia, em que mês iria cair esse plano que ele estava arquitetando contra o povo de Deus. Então o Purim era a sorte de lançar para qual dia, qual mês iria se dar aquela data. Isso mostra-nos que havia uma aleatoriedade e uma imprevisibilidade dos eventos que aconteciam naquela época. Porque além deles lançarem sorte para um ato, também entendia-se que a divindade ela sublinhava o papel, ou seja, ela concordava com o que ali se determinou, com o que a sorte ali caiu. Eles entendiam também que os deuses estavam agindo, mas nós podemos ver também algo além do que eles viam aqui na sorte do Purim. Não era somente uma questão de sorte, não era somente de fato, não eram os deuses persas, mas era, meus irmãos, o papel da providência divina ao longo da história que nós vamos ver mais adiante. Deus estava agindo na vida deste povo, do povo que estava sofrendo uma injustiça, não permitindo que aquela sorte caísse logo no primeiro mês, no primeiro dia, mas se deu um total de 11 meses para que aquela data fosse firmada. Era a providência de Deus, e nós vamos ver a ação maravilhosa de Deus nisso aqui. Ainda dentro desse bloco, dos versículos 7 a 11, nós vamos ver que depois de lançar a sorte, depois de determinar um dia para exterminar o povo, então nós vamos começar a observar algumas coisas. Por que Amã está fazendo isso? Por que Amã está indignado e quer exterminar o povo, ainda que há de se entender que ele está chateado e bronqueado com Mordecai, porque Mordecai não quer se curvar a ele? Irmão, nós temos aqui um problema, dois problemas, um problema de identidade e um problema de preconceito. Primeiro, Amã, ele menciona que os judeus têm leis diferentes que não obedecem ao rei, o que não era uma verdade, não era verdade isso. De fato, a história mostra que os judeus eles eram um povo obediente, e havia esta liberdade do Império Persa em deixar que os povos que habitavam no Império tivessem suas crenças, tivessem a sua prática de vida, desde que eles se submetessem ao governo do rei. Então, Amã ele levanta uma mentira, dizendo que esse povo não obedecia a lei do rei, e refletiu nesta acusação mostra um sentimento antissemita por parte de Amã. Além dele mentir contra o povo de Deus, ele mostra aqui um preconceito, o seu antissemitismo contra o povo de Deus. E o curioso da estratégia desse inimigo do povo de Deus é que ele não revela de cara quem é o povo. Se você ler aí, ele fala assim: tem um povo que está no meio do povo que não obedece às suas leis. Percebam que a estratégia de Amã é uma estratégia diabólica, é uma estratégia de um
podemos assim dizer, porque ele não tem coragem de dizer que este povo é o povo judeu. Então Amã, ele tem um problema aqui com a identidade desse povo. Amã de fato é um antissemita, mas por que Amã ele é um antissemita? Por que Amã ele tem essa estratégia desumana de exterminar o povo, homens, jovens, mulheres e crianças? Por que Amã faz isso? Porque logo aqui nós temos uma informação que é importantíssima. Quem era Amã? Olha aí o que diz o versículo 10. O rei tirou anel e dá então a Amã, filho de Amedata, agagita, adversário do povo dos judeus. Quem era este Amã? Quem era este homem? Nós temos essa informação. Ele era um descendente de Agag. Quem era Agag? Agag era uma amalequita, pertencia aos amalequitas. E quem eram os amalequitas? Os amalequitas eram aquele povo que foi amaldiçoado por Deus lá no Êxodo, no capítulo 17, quando este povo resistiu ao povo de Deus, e o Senhor então fez o quê? Amaldiçoou esse povo, dizendo: olha, esse povo, eu vou cobrar desse povo, esse povo ele vai sofrer por não ter abençoado Israel, por não ter permitido que Israel passasse por aqui. Israel diz: olha, só vamos passar, nós não vamos beber da água, nós não vamos comer da sua comida, nós só queremos passar aqui para atravessar. E mesmo assim os amalequitas não deixam, eles contendem com o povo de Deus e vão à guerra. Então eles tinham sido amaldiçoados por Deus. Mas mais além do que isso, passado tempos, meus irmãos, vocês vão lembrar bem essa história, quando Israel tem um rei, o rei Saul. Deus então manda que Saul entre no território dos amalequitas e faça o quê? Guerreie contra os amalequitas e que destrua, para se cumprir a palavra de Deus, destrua Amaleque, porque o Senhor diz: é um povo amaldiçoado, é um povo que eu não quero que esse povo continue. E Saul fez o que, meus irmãos? Ele foi lá, fez o que o Senhor mandou, mas ele poupou Agag e poupou também bois e alguns outros despojos. Isso causou uma irritação tão grande em Deus, que Deus naquele dia rejeitou Saul como rei de Israel, levantou Davi como seu sucessor. E então Samuel foi e tirou a vida de Agag. Essa história nunca foi esquecida por Amã. De geração a geração, até chegar a Amã, essa história não foi esquecida pelos descendentes de Agag. E então, quando chega agora, onde uma amalequita está no poder, onde uma amalequita agora está com o anel real, ele fala: chegou a hora de me vingar desse povo que matou os meus descendentes. E Amã tem isso no coração. É uma questão de identidade, é uma questão de preconceito mesmo por parte de Amã. Amã queria vingar o seu povo. Meus irmãos, o que este pequeno trecho nos ensina, ou esta atitude de Amã nos ensina? Primeiro, que nós estamos em uma guerra espiritual. Existe uma guerra espiritual que nós estamos travando, e ela já vem de geração a geração até chegar nos dias de hoje. Outras grandes guerras o povo de Deus enfrentou ao longo dos tempos. Muitas batalhas nós enfrentamos batalhas com diversos inimigos, usado pelo grande inimigo, ou levantado pelo grande inimigo. Mas estamos em uma batalha ferrenha, uma batalha que nosso adversário quer nos exterminar. Ele quer acabar com a nossa vida. É isso que diz as Escrituras: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Ele não quer nos dar uma vida boa, ele não quer deixar que nós vivamos nessa vida, mesmo na escravidão. Ele quer nos matar por fato. Segundo, o povo de Deus, meus irmãos, sempre teve que lutar pela sua sobrevivência. Durante toda a história, o povo de Deus teve que lutar pela sua sobrevivência. Foi isso no Êxodo, foi isso durante a caminhada no deserto, foi isso no período de Juízes, né? No período do reinado, vimos isso, já tanto em Saul quanto com Davi. Os inimigos sempre se levantaram para exterminar o povo de Deus, mas Deus
sempre protegeu o seu povo. Em terceiro, meus irmãos, nós podemos aprender que esta batalha em que nós vivemos, que nós enfrentamos, ela já foi vencida por Cristo Jesus, o nosso guerreiro, o Senhor dos exércitos, que Davi diz que aquele inimigo que tinha se levantado, ele estava se levantando contra o exército de Deus vivo. Então, nós vemos que Deus é o Deus que está à frente das nossas batalhas. Voltando para o nosso personagem Amã, nós vemos que Amã, então, ele usou de uma estratégia, de uma manipulação. Já no versículo 8, nós vemos que o Amã, ele chega e diz: olha, existe um povo espalhado, disperso entre os povos, em toda a província, né? Um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre a lei do rei, pelo que não convém ter este povo conosco. Amã manipula o rei. Por quê? Assuero era um rei ególatra, um rei manipulado, era um rei que sofria a influência dos seus oficiais. Amã então usa essa influência que ele tem, usa dessa liberdade que ele tem diante do rei Assuero, e manipula o rei, né, para persuadir e ter o seu plano concretizado. E mais, olha o que esse homem faz. Olha o que ele diz no versículo 9: se bem parecer o rei, decrete que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu pesarei 10.000 talentos de prata, que entrem nos tesouros do rei. Amã está dizendo o quê? Amã está fazendo uma oferta para a execução do plano, o que revela que corrupção, suborno, para atingir o objetivo. Amã está dizendo: rei, nós vamos lucrar com a morte desse povo. Se esse povo morrer, nós vamos lucrar, nós vamos ter dinheiro nos nossos cofres. Meus irmãos, o reino das trevas sempre vai usar das ferramentas baixas, das ferramentas pequenas para nos sucumbir. O reino das trevas nunca vai jogar limpo conosco, com a igreja do Senhor. Sempre haverá manipulações, como sempre houve na história da igreja. Amã, este inimigo do povo de Deus, a manipulação dele tem sede de vingança. Ele é alimentado por uma vingança histórica, uma vingança étnica, uma vingança que está no coração não só dele, mas de todos os seus antepassados. E ele teve apoio na sua vingança. O primeiro apoio que Amã teve foi o da religião, a religião dos persas, no lançar sortes. Foi o apoio primeiro que Amã teve. O segundo apoio, o apoio político. Ele teve o apoio do rei, o mais poderoso governante deste império, do mundo antigo. Amã conseguiu dois apoios fundamentais para o extermínio de um povo: religião e política. Meus irmãos, não é coincidência que ao longo da história os maldosos, os homens maus, movidos por sede de vingança, manipularam as pessoas com esses dois aliados, a religião e o poder político, para a exterminação do povo. Mas, irmãos, o que nós podemos enxergar nisso? Que ainda que o nosso real inimigo ele seja poderoso e muito bem articulado, ele não tem arma suficiente, nunca terá arma suficiente para promover a destruição do povo de Deus. Amã tinha em suas mãos duas forças imensas, a religião e a política, e ainda assim ele não conseguiu, porque Deus já estava trabalhando na providência do seu povo. Ao lançar a sorte, caindo no 12º mês, era a providência de Deus. Aquilo não foi um acaso, não foi aleatório, era Deus trabalhando. Era Deus trabalhando na vida de uma jovem chamada Daça, para que ela fosse preparada para substituir a rainha deposta. Era Deus trabalhando para que a rainha se negasse a fazer algo que possivelmente ela tinha feito outras vezes, para que ela perdesse o trono real, para que aquela jovem que estava sendo preparada, órfã de pai e mãe, criada pelo seu tio, fosse ser a próxima rainha. Era
Deus trabalhando, meus irmãos, para que o plano do perverso não fosse executado. O nosso inimigo, ainda que ele seja bem articulado, ainda que ele seja poderoso, as armas dele são suficientes contra o povo de Deus. E nós podemos ver isso em Provérbios capítulo 16, versículo 33, olha o que diz a palavra do Senhor: melhor a sorte é lançada no regaço, mas do Senhor procede toda a decisão. Olha que interessante esse versículo. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede a decisão. Meus irmãos, ainda que lancem sorte sobre a nossa vida, ainda que eles arquitetem planos mirabolantes, ainda que as estratégias deles sejam estratégias muito poderosas, ainda que eles se levantem com os dois grandes poderes deste mundo, eles não vão sucumbir, eles não vão ter êxito. Aliás, eles vão sucumbir e não vão ter êxito sobre o povo de Deus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. É Deus que nos protege, é Deus quem está à nossa frente. Mas ainda nós vemos nesse trecho que nós lemos agora a reação do rei Assuero. Qual foi a reação do rei Assuero? Sem esforço nenhum, sem nenhum trabalho cognitivo de pensar naquilo que estava sendo pedido a ele, o rei, em prontidão, tirou o seu anel e entregou ao inimigo Amã, para que a proposta dele fosse executada, sem questionar, não buscou nenhuma informação mais, saber quem era o povo, por que esse povo não obedecia, o porquê que esse povo tinha costumes diferentes. Assuero não foi buscar nenhum tipo de informação, sem nenhuma pressa, tirou o anel e entregou a Amã para que ele executasse o seu plano. Isso nos mostra, meus irmãos, a fragilidade do poder real e a influência que os seus conselheiros tinham sobre ele. E aqui nós vemos 4 coisinhas importantes nesse ato do rei. Primeiro, Assuero mostra ser um rei despreocupado com o seu rei. Assuero não se mostra preocupado com o seu rei. Chegou a informação, ele deveria buscar o quê? Colher informações para ver se era verdadeiro o que estava sendo acusado ali. Diferente de Assuero, o nosso rei é um rei que se preocupa conosco. É um rei que procura o bem-estar do seu povo. Voltando para Assuero, nós vemos nessa atitude dele que ele se mostrou um rei que não conhecia o caráter dos seus súditos. Ele não conhecia o caráter de Amã e o caráter de outros oficiais. Tanto é que trechos atrás, ou linhas atrás, lembra, tem um plano para matar o rei. Havia se tramado um plano entre 2 oficiais do rei para que eles matassem o rei, e aí Mordecai descobre o plano e conta o plano de execução do rei, e aqueles homens eram mortos e não o rei. Então era um rei que não conhecia o caráter dos seus súditos. Diferente de Assuero, o nosso rei conhece o nosso caráter. O nosso rei sabe quem nós somos, sabe o que pensamos, sabe dos nossos desejos, sabe dos nossos planos, e sabe se a nossa conduta é uma conduta decente ou indecente. Voltando para Assuero se mostra um rei que não tinha autoridade para dar a Amã um povo que já tinha um dono. Olha só a audácia do rei Assuero. No versículo 11, olha o que ele diz: essa prata seja tua, como também este povo, para fazer dele o que melhor for do seu agrado. Como assim, Assuero? Este povo é de Amã? Não, este povo é povo de Deus, este povo tem um dono. Assuero mostra a sua falta de autoridade, mostra que ele acha que ele manda das coisas, mas não. Este povo que Assuero está dando a ordem para que seja morto, este povo tem um dono, e ninguém toca neste povo, nenhuma ovelha se perde, nenhuma
autoridade sobre nós, alguém que disse ao Pai: nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu se perdeu. Nenhuma das ovelhas que o Senhor me deu se perdeu. O nosso Rei, Ele nos governa com toda a autoridade sobre nós. Nós não somos um povinho sem dono, nós somos um povo eleito, comprado pelo sangue de Jesus. Por fim, meus irmãos, Assuero mostra, ou nós vemos nessa conduta de Assuero, que nós pertencemos a Deus, e ninguém teve, tem ou terá domínio sobre um povo que foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, ninguém tem autoridade sobre nós. Ninguém teve no passado, ninguém tem no presente, e ninguém terá no futuro autoridade sobre nós. Meus irmãos, este plano mirabolante não deu certo. Esse plano mirabolante, audacioso, ele foi por água abaixo, e nós sabemos da conclusão que o Senhor reverteu e protegeu o seu povo. Como foi que o Senhor reverteu? Dando a Amã que se provasse do seu próprio veneno. A forca que ele preparou para Mordecai, ele experimentou da própria forca. A trama que ele arquitetou para o extermínio dos judeus, Deus usou Esther para ser rainha, para dizer ao rei que ela seria morta por causa de um decreto, e o rei então permite que os judeus pudessem se defender. E ao invés de um dia de grande lamento e de grande mortandade, foi um dia em que o povo de Deus pôde se defender, e houve muita vitória, que foi lembrada por todos os séculos seguintes. Concluindo, meus irmãos, Esther capítulo 3, versículos 7 a 11, nos mostra um ponto crucial da narrativa deste livro, que marca o início dessa trama estabelecida contra os judeus, dessa trama arquitetada contra os judeus, e estabelece essa coisa que nós chamamos de tensão, que durante toda a história de Esther, todo o desenrolar do livro de Esther, vamos ver essa perseguido e o povo de Deus se protegendo com as armas do Senhor dela. Essa passagem, meus irmãos, destaca então que os planos dos homens são destruídos pelo Deus da justiça. Os planos injustos, as injustiças levantadas contra o povo de Deus é destruída por aquele que nos governa, por aquele que nos protege, por aquele a quem pertencemos. Meus irmãos, e vemos no fim do livro de Esther que a fidelidade de Esther, a fidelidade de Mardoqueu, este povo, que é o povo da aliança, foi protegido. Deus se lembrou daquilo que ele prometera a Abraão, a Isaac e a Jacó, que jamais o Senhor os abandonaria, que Deus se aliançou com este povo, que o Senhor em momento algum abandonaria este povo. E então o Senhor garante sobrevivência deste povo perseguido, deste povo que tinha a sua sentença de morte decretada. E o dia do Purim, esse 12º mês que foi lançada a sorte, o mês de Adar, não foi o dia da destruição, mas foi o dia em que o Senhor salvou o seu povo de uma grande mortandade. Meus irmãos, o que podemos aprender com isso? 3 aplicações rápidas para nós. Primeiro, enquanto vivermos neste mundo, a nossa identidade será um motivo para nós sofrermos injustiças e perseguições. Saiba disso. Durante toda a nossa vida, toda a nossa existência nessa terra, pelo fato de sermos cristãos, nós sofreremos injustiças e perseguições. Não haverá um momento de paz para nós, porque aonde quer que pisemos, aonde quer que vamos, aonde quer que nos assentemos, estará escrito em nós a nossa verdadeira identidade. Somos cristãos. E por isso, Amãs se levantarão contra nós. Amãs se levantarão com planos mirabolantes para nos exterminar.
para tirar de nós a liberdade, para tirar de nós o direito de louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. Então saiba disso. O povo de Israel, aonde ele ia, aonde ele pisava, seja no território dos filisteus, seja no território dos egípcios, seja na Babilônia, seja agora na Pérsia, ele era visto como o povo judeu, os hebreus, um povo que tinha um costume diferente, um povo que tinha sua própria lei. E também é assim conosco. Nós podemos ir para qualquer lugar, mas alguém vai dizer: este povo não é igual a nós, eles têm um costume diferente, eles não vivem na farra como nós vivemos, este povo tem leis diferentes, eles não produzem uma vida depravada como a nossa, esse povo não aceita suborno como nós aceitamos, esse povo é o povo que vive uma vida correta, e assim seremos conhecidos, meus irmãos, até o último dia. E ainda que os inimigos se levantem contra nós por causa da nossa identidade, Deus já providenciou a nossa salvação, como providenciou o mês de Adar, ou o 12º dia do mês de Adar, como sendo o dia da salvação. Segunda aplicação para a nossa vida, meus irmãos, assim como se levantou entre os medos e persas Amã para acusar o povo de Deus, Satanás nos acusou, nos acusa diante de Deus. E o que Satanás quer? Satanás quer o nosso extermínio, quer a nossa derrota. A Bíblia diz que o acusador ele está dia e noite nos acusando, mas pelas misericórdias de Deus, diante das acusações do inimigo, Deus não deu ouvido ao acusador. Mas o que Deus fez? Deu o seu próprio Filho, para que aquilo que o nosso acusador queria que acontecesse conosco, acontecesse com o próprio Deus. E ele, meus irmãos, o nosso representante, foi agredido, foi saqueado e foi morto. Isso chama-se maravilhosa graça de Deus para conosco. Aquilo que o nosso acusador queria que acontecesse conosco, ele queria nos agredir, ele queria nos saquear, ele nos queria morto. Deus não dando ouvido a ele, mas Deus providenciou nossa salvação, que foi entregar o seu Filho, para que ele sofresse tudo aquilo que era para eu e você sofrer. Terceiro, meus irmãos, os judeus receberam em suas casas cartas com o veredito da morte, dizendo que no 10º mês, no dia tal, iria ser o dia da morte deles, e aquela carta que eles receberam na mão, estava com o selo do anel do rei. Quando aquela carta chegou, houve pranto, houve lamento entre todas as casas dos judeus, houve choro, houve um desespero, porque a carta estava selada com o anel do rei. Meus irmãos, a única mensagem que eu e você recebemos hoje, a carta que nós recebemos hoje, ela está escrita: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós recebemos a carta de liberdade, porque Cristo morreu por nós, porque Cristo sofreu o que era para nós termos sofrido, porque Cristo levou sobre Ele tudo aquilo que era para vir sobre mim e você. Ele anulou a nossa dívida, Ele pagou a nossa sentença. Agora, meus irmãos, o nosso acusador, o Amã espiritual, não tem do que nos acusar. Cristo pagou a nossa dívida, anulou a nossa sentença e nos trouxe paz. Paz. E assim como termina o livro de Esther, o povo de Deus festejando e Deus honrando Esther e Mardoqueu pela fidelidade, assim termina a nossa história também, meus irmãos, na Nova Jerusalém, na paz que o Senhor dá, na alegria e na festa que o Senhor dá, porque Ele disse que já preparou as mansões celestiais para nós. A festa já está preparada, só falta nós chegarmos lá. A festa já está preparada.
Daqui a pouco nós entraremos no grande banquete para festejar. E mais, meus irmãos, por causa da fidelidade, Esther e Mordecai foram honrados. Por causa da fidelidade que eu e você teremos nessa vida, ou temos nessa vida, nós chegaremos diante do grande rei, que não é ególatra como o rei Assuero, que não é um rei manipulável como o rei Assuero. E este rei, quando nos vê entrando nas grandes portas da cidade, ele vai dizer: bem-vindo, servo fiel, bem-vindo, porque tudo isso aqui foi preparado para vocês, desde antes da fundação do mundo. Entrem para o descanso do seu Senhor. Vale a pena ser fiel, meus irmãos. Vale a pena crer que Deus destrói as injustiças levantadas contra o seu povo. Oremos ao Senhor. Santíssimo Deus, muito obrigado pela tua palavra, que é viva e eficaz, Senhor, e que fala ao nosso coração, nos alertando, nos ensinando a sua vontade e aquilo que o Senhor tem feito e faz na nossa vida. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus que destrói as injustiças. Tu és o Deus que trabalha pelo Teu povo, que guarda o Teu povo, que não permite que o inimigo triunfe sobre nós, porque a guerra é do Senhor. O Senhor é o Deus que vai à frente das nossas batalhas. Tu és o Deus que está à frente da nossa peleja, e ainda que se levante muitos outros amãs, o Senhor sempre providenciará, como já providenciou a nossa salvação. O Senhor sempre providenciará o livramento ao teu povo. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Senhor, por falar ao nosso coração. Pedimos que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares, debaixo da tua graça, debaixo da tua proteção, em nome de Jesus. Amém.